Querido, graça e paz para todos, amigos, irmão em Cristo Jesus, todo ouvinte que estão nos assistindo agora. A minha história de fé, ela começou no ano de 1999. Ali a gente começamos a trabalhar, ali fazendo a obra do Senhor, muito culto no lar, né? O nosso ministério cresceu dentro de uma garagem. Nosso ministério cresceu dentro de uma garagem, através de oração, de cura, libertação. E ali o corpo da igreja foi crescendo, né? Foi crescendo. E até então, a gente precisou de um espaço maior para acomodar o povo ali, né? Então, assim, nessa época, o Senhor já tinha falado já, né, que o chamado era grande, o povo ia chegar, mas nem tudo é como a gente quer, né? Sabemos da responsabilidade, Sim, sabemos do fardo, de tudo isso, a gente sabemos de tudo isso. Se eu falar para os amados irmãos que foi só flores, eu estou mentindo, né? Mas espinho, é, decepções, afronta, né? No meio da nossa caminhada a gente vai encontrar muito isso, mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que manter a fé e o foco, né? E é isso que eu mantenho, o foco e a fé até hoje, para a honra e glória do sim. Senhor. Foi aí a gente foi crescendo como obreiro, depois veio o presbitério, depois do presbitério eu fiquei 5 anos no Ministério do Belém, Sim, São Paulo, numa congregação com 300 membros. Aí de lá para cá, o Senhor, glória a ele Deus. começou falando conosco, comigo, com a minha esposa, né, que o Senhor ia tirar nós dali, que o nosso tempo já tinha terminado já. Olha lá. Segura aí, segura aí. Você começou lá em 99. Vamos aproveitar e detalhar melhor, que com certeza a gente vai arrancar mais coisa aí nesse. Senhor, muita coisa boa tem aí para o senhor falar. Em 99 foi quando o senhor conheceu Jesus ou quando o senhor começou o ministério? Começou o ministério. O ministério. Mas o senhor conheceu Jesus antes? Comecei antes, aos 13 anos de idade. Olha Deus. Aos 13 anos de idade. Nossa, que maravilha. Então, você foi um adolescente que encontrou Foi, com Jesus, foi. Jesus te encontrou e você seguiu adiante e Deus selou essa promessa chamada ministerial. Sim, Então, no ano de 90 e 99. 99 foi quando o senhor começou Já. a vida ministerial. Já ministrar e pregar, já, né? Já. Aí já era um obreiro, um Já. cooperador, Cooperador. depois foi ao presbitério. Foi o presbitério. Glória a Deus. Aí depois a gente começou, né, trabalhar com o reino do Senhor, né, dirigir campanha, dirigir culto, servir ceia, tudo isso que a gente já começou, já os pastores já começou a nos ensinar, discipular, na verdade, né, Sim, sim. discipular, Teve um né, preparo. um preparo, né, formação de obreiro, né, então a gente já começou já focar naquilo que a gente quer de verdade, né, muitos são chamados, né, mas poucos são escolhidos, né, então o chamado ele arde no nosso peito, né, fazer a obra de Deus, aquilo que você ama, aquilo que você quer de verdade, é trabalhar com vidas, ganhar vidas, Sim. né, edificar vidas, entendeu? Quantas vidas nos chegaram abatido, chegaram triste, chegaram cabisbaixo, querendo largar tudo, tirar até a sua própria vida, se cortar, entendeu? Então aí foi aonde que eu falei assim, eu não, Jesus falou fortemente ao meu coração, né, para a gente fazer o ID do Senhor, como a igreja de Atos, Apóstolos, capítulo 2, verso 1 em diante diz, né, que a igreja primitiva estava todo mundo reunido em um só propósito. Então, quando a gente fala de um só propósito, a igreja de Cristo, hoje, ela tem que estar Sim. debaixo do propósito. Se você não está debaixo do propósito, não tem como a igreja dar seguimento à obra do Senhor. O senhor Então, falou um versículo-chave aí, e um outro assunto muito relevante em seguida. Muitos são chamados e poucos escolhidos, e de fato esse versículo é um versículo muito chave. né, E sabemos também que o modelo da igreja é a igreja primitiva, que exatamente, foi quando tudo começou ali, tudo começou. tudo começou. Então, muito bom ali. É inspirador tudo isso, né? A Bíblia, ela é poderosa, É né? poderosa. É onde que eu volto lá atrás, onde a gente começou com a oração, né? Numa garagem. Então tava todo mundo debaixo de um só propósito, entendeu? Tava todo mundo só debaixo de um propósito. Então o meu Tudo pastor, em comum, no partir do pão, do tudo. isso, Bem a isso, igreja apostólica mesmo. exatamente. A nossa igreja é uma igreja apostólica.
sim. posso afirmar que é uma igreja apostólica, uma igreja avivada, né? Não desmerecendo algumas denominações, nada disso, entendeu? Cada um tem a sua forma de trabalhar conforme o Espírito Santo de Deus ele coloca no nosso Sim, coração. a Bíblia ela é É, bem clara e dizer que existem vários ministérios, e quem habita é o Espírito Santo que é, e, enfim, que sim, move, né? sim, Existem vários ministérios, mas é o mesmo Espírito. Então, fica verdade. tranquilo que é Deus que está nesse negócio aí. Amém, Glória a amém. Deus. Quando falamos de João, a Bíblia diz, e eu vou mais adiante ainda, no livro de Segunda Crônica, capítulo 7 verso 14, né? Que Deus, quando ele fala para o seu povo se humilhar perante Jesus e buscar a face dele, né? Ele não está falando para você se humilhar para o homem, ele está falando para você se humilhar para Deus, né? A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu e da terra a sua súplica, tá certo? Aquilo que você almeja, aquilo que você depositou no Senhor, entendeu? Então um trabalho traduzindo para o dia de hoje, o povo ele tem que entender esse texto da Bíblia Sagrada. Então muitos falam assim, não, mas por que eu vou ter que humilhar? É um meio vergonhoso eu dobrar meu joelho perante o povo, perante a igreja, quando você chama o povo, tem alguém no nosso meio que já aceitou Jesus, não aceitou, quer aceitar, quer se reconciliar com o Senhor, quer reatar aliança com o Senhor. Tem alguém, de repente tem aquela pessoa, mas fica aquilo preso. Você entendeu? Fica aquilo ali. Ele quer ir, mas algo está impedindo ele de ir até a frente. Então, isso é por intermédio da oração, é por intermédio da consagração, do jejum. Então isso a gente deposita tudo isso e o nome do Senhor é glorificado. Imagina só, você está no trabalho e tem que ter vidas. Vida tem que ser Sim, convertida, sim, com certeza. né? Então, o trabalho em si, ele tem que ter, resgatar vidas que tá amarrada, que tá ali no fundo do poço, tá nas trevas, tá acorrentada, entendeu? Então, é por intermédio dessa palavra, porque a palavra é uma só. A palavra só tem só um endereço. Não, Sim, ela não corta de dois lados, é um endereço só. Então, por isso que o livro sagrado da Bíblia, ela é muito clara, entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje você pode ler milhões de livros, tá? Mas a única palavra que ela não sai do foco é a Bíblia. o texto que nós lemos em referência aqui, que deixou bem claro, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o senhor trabalha muito aí na área de libertação de vidas, vidas que chegam destruídas, e através do seu ministério tem impactado vidas, e vidas têm sido transformadas desde o começo. O senhor está falando que começou tudo numa garagem. Então é uma história muito bonita, né? É, Glória a tremendo, Deus. tremendo. Muito, muito lindo. Quando a Bíblia fala assim, conhecer a verdade vos libertará, é você se entregar para Cristo. Sim, Você se entregar, não você voltar para trás. Aquilo que você cometeu lá atrás, esquece. O Senhor, ele já passou uma borracha, já agora você vai seguir agora um novo capítulo, uma nova uma vida. nova vida agora, entendeu? Né? Mas é lógico, no meio da nossa caminhada que a gente vai, a partir do momento quando você fez uma aliança com Cristo, tá certo? Você se tornou uma nova criatura, ok? Porém, o inimigo ele vai estar sempre no seu ouvido, falando que você não vai conseguir, falando que você não vai mais adiante, certo? Mas a Bíblia vai nos ensinar no livro de 1 Samuel em diante, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que a história de Davi é muito clara, traduzindo para o dia de hoje. Esse menino era um menino que foi abandonado, vamos dizer assim, isolado, jogado no pasto para cuidar de ovelha. Mas a história vai dizer que esse menino ele estava sendo treinado no pasto, porque já estava preparado o cenário para ele. E esse cenário que estava preparado para ele, muitos queriam esse cenário, mas não é como a gente quer, mas sim como Deus determina. E o Senhor já tinha determinado e conhecido, Deus já conheceu já as características e o coração daquele menino. Porém, a história vai dizer que esse menino, em nenhum momento, ele envergonhou o nome de Jesus. Observa o texto que no meio da caminhada a gente vai se deparar com muitas coisas. O que, por exemplo? O menino, ele se depara com urso, ele se depara com leão, ele se depara com gigante
E é assim no nosso meio, no nosso cotidiano. Se a gente for ver, analisar o texto da Bíblia Sagrada, você vai ver no nosso meio, quando a gente acorda, quando Sim, a gente começa a caminhar, quando a gente começa a falar de Cristo, sempre vai vir alguém para querer você colocar para baixo. Mas Deus, ele está sempre dando estratégia para mim e para o povo da igreja, que você não está só, você não vai, além de você não estar só, o Senhor está do seu lado. Observe que ele vai colocar anjo à direita, anjo à esquerda, anjo à sua frente e anjo à sua retaguarda. Você está coberto, e isso é muito profundo. Isso aqui é muito, é um texto traduzindo para o dia de hoje que impacta muitas vidas. Quantas vidas estão aí isolado, preso, sim, acorrentado, deprimido, que não tem mais expectativa nenhuma de vida, até tenta tirar sua vida e sempre Deus envia um anjo, esse anjo para lá ir de encontro com essas sim, pessoas que estão ali precisando de uma palavra. Um abraço muda sim. todo o roteiro, Com certeza. Eu costumo dizer que um abraço faz toda a diferença. né? Impacta. Impacta, Né? com certeza. E isso é muito E o importante. senhor falando aí, apóstolo, eu analisando a sua fala, e podemos ver que Deus não escolhe os capacitados. Você que está nos ouvindo, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Davi era o menos provável, mas só que Deus estava vendo ele lá por detrás das ovelhas. Isso, as É, ovelhas os malhadas. irmãos dele eram muito capacitados, homens guerreiros. Guerreiro. Mas Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu tenho certeza, apóstolo, que através desse podcast, no dia de hoje, Deus está capacitando os seus escolhidos para uma grande obra na terra. Deus, ele está capacitando os escolhidos. Então essa palavra é muito forte, poderosa, assim como impactou a sua vida, vidas estão sendo impactadas hoje através desse testemunho que o senhor está contando aqui. Amém. Dessa trajetória. É, Isso é forte. muito forte. Glória a Deus. Esse texto ele me chama muita atenção. Aos 13 anos de idade, aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos, aos 17 anos, quando eu estava em São Paulo, ali na Liberdade, ali o Senhor ele falou fortemente comigo, fortemente comigo. Então, aí da Liberdade de São Paulo ali, aí eu tive que morar em Diadema, ali na Avenida CUPC. Sim, Ali eu tive outro encontro com o Senhor muito grande. Por quê? Porque ali é um bairro, uma comunidade que tem muitas vidas, precisa ser evangelizado, trazer a palavra de Cristo para aquela pessoa, aquelas pessoas. Até então, quando eu se deparei com meu amigo, hoje ele não está mais aqui na terra, né? Mas o Senhor recolheu ele e eu fiz a minha parte como servo de Deus. Lancei a palavra para ele, ministrei para ele, preguei a palavra para ele, para a casa dele, para a família dele. Porém, ele não deu ouvido, né? Mas a sua parte você fez como servo de Deus, né? Então, ali começou mais um novo capítulo. E esse capítulo foi o quê? Resgatar vidas. Saindo dali, a gente foi para São Miguel Paulista. De São Miguel Paulista, a gente veio para o ABC. Aqui no ABC foi aonde que o Senhor falou assim: não, aqui você vai ficar por aqui, e aqui a gente vai mudar todo o roteiro que passa na sua mente, que passa no seu cotidiano. sim, Então ali foi aonde começou, onde a gente abriu a nossa igreja, com CNPJ, tudo registrado, tudo regulado, tudo certinho, como a Bíblia nos ensina. E sim. hoje nosso ministério ele vai fazer 7 anos. Glória a Agora em Deus. outubro ele faz 7 anos. A nossa igreja chama a Igreja Assembleia de Deus Avivamento Ministério de Santo André. Glória a Igreja é Deus. uma igreja independente. Eu, como sou pastor presidente Amém. da igreja, juntamente com a Bispa Edjane, é muito, muito importante citar o nome dela. Por quê? Sim, Porque é por intermédio da vida dela, né, que hoje, né, uma mulher de oração, uma mulher que está sempre ali buscando, juntamente comigo, e eu só tenho só que agradecer a Deus por ter colocado uma intercessora, e essa intercessora, né, juntamente com o círculo de oração, né, que é a coluna da igreja, sim, né? Então eu só tenho só que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e vai fazer no nosso meio. Então, quando falamos de promessa, a promessa que o Senhor fez comigo foi muito linda. Quando eu preguei numa vigília aqui em São Mateus, depois Sapopemba, aos 19 para 20 anos, Esses dias, né? Esses dias.
esses dias. Então, foi muito Glória a impactante. Deus. Um pastor amigo meu, né, que hoje ele dirige igreja aqui em São Mateus, e ele acreditou muito, né, no meu chamado. E eu falei para ele que eu ia só visitar, né? Porém, quando eu visitar a igreja, você vai cooperar, Sim, sim. né? Até então, que o pregador que ia ministrar não foi. Aconteceu um imprevisto, e nesse imprevisto ele falou: "Não, já que ele não vem, você vai pregar". E eu falei: "Não, não tem como eu ministrar agora". "Mas por quê?". Eu falei: "Não, vai". Eu falei: "Não, não preparei nada, entendeu? A gente tem que preparar tudo, né? Um sermão, deixar tudo preparado". "Não, o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar". Então, do decorrer da vigília, a gente ministrando ali, o Senhor, ele curou e batizou. Imagina só, você está ministrando uma palavra do Senhor, o Senhor batizar 7 jovens com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem faz isso? Ele mesmo, não tem outro. Né? Então, tipo assim, a obra de Deus, ela é muito clara, ela é muito real. Quando você se entrega para o Espírito Santo de Deus, mesmo você não preparando nenhum sermão, você pode até preparar, mas quando você vai ministrar aquele sermão, o Senhor, ele muda todo o roteiro. Então, isso aqui que eu estou falando não é só comigo, é com vários pregadores que acontece isso. Você entendeu? Quando você começa a ministrar o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele muda tudo. Entendeu? E ali foi Ah, 7 almas batizadas com o Espírito Santo, e fora os demais que o Senhor, que voltou para Cristo, reatou a aliança com então Cristo. houve salvação e batismo com o Espírito Santo. Isso, Então Deus tem marcado o seu ministério com batismo com o Espírito Santo, salvação, libertação também isso, e cura. isso. Glória a Deus. Então você vai Quando- contar para a gente um pouco sobre isso daí. É, conta um pouquinho assim, como que foi quando você conheceu Jesus, tudo mais, você foi batizado com o Espírito Santo, os dons, como foi tudo isso? Conta para a gente aí, para quem está nos ouvindo é, Amém, sobre isso. amém. O meu encontro com o Senhor foi num congresso na nossa igreja, né? Ali, o batismo com o Espírito Santo. Sim. Um congresso, e nesse congresso ali a gente estava todo mundo focado, o grupo todo, né? E ali veio o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor começou, os jovens, todo mundo louvando, todo mundo glorificando o Senhor. Porém, eu estava sentado, igual estou aqui numa cadeira lá, né? E ali veio uma voz muito nítida no meu ouvido, entendeu? E falou: "Levanta". Nisso, quando ele levanta, eu levantei. Quando eu levantei, eu vi claramente assim, vamos dizer assim, claramente, uma nuvem branca, entendeu? E ali, quando eu vi aquela nuvem, eu vi algo me puxando para o altar, falando assim: "O seu lugar não é aí sentado, é aqui no altar". Até então que o pastor veio até a mim, me abraçou. Nisso, quando me abraçou, aí eu não vi mais nada, eu fui tomado pelo Espírito Meu Santo. Deus. Aí foi tomado por Espírito Santo. Nisso, não só eu, mas o jovem que estava todo ali na frente do altar, a nave da igreja e o altar. Todo mundo ali foi, vamos dizer assim, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então o negócio foi muito impactante, e ali marcou muito, não só a minha vida, mas de jovem também, muito jovem, trabalho com jovem também, né? E o jovem, ele tem visto isso, o cuidado, o zelo que a gente tem, né, por vidas, aqueles que querem de verdade, né? Porque não adianta você falar assim: "Não, vamos", não, você tem que querer, né? Se Sim. esforçar, dar o primeiro passo, e o Senhor já começa a trabalhar. Rapaz, então foi um encontro de jovens ali, cheios do Espírito Santo. E ali o senhor de repente viu a glória de Deus e Deus já estava te levando para o altar, pelo que eu vi aí. O senhor Foi falando aí que o seu lugar é no no altar. altar. Então, com certeza, o seu futuro ministério estava sendo traçado ali, Já, pelo já. fogo da presença de Deus. Foi muito forte, entendeu? Foi muito forte. Até então, depois desse episódio que aconteceu, entrou um rapaz na igreja. E esse rapaz, quando ele entrou dentro da igreja, ele sentou na última cadeira. Quando ele sentou na última cadeira, todo mundo ficou com medo, ficou assustado desse rapaz. Até minha esposa ficou assim, meio com medo, né? Vamos dizer assim, né? Que nunca viu aquele rapaz. Ele entrou dentro da igreja e sentou no último, na última cadeira. Até então que minha filha estava tocando,
né? Ela estava tocando e ele falou assim: não, só quero ver só aquela moça tocando, só isso, né? Depois que tocou tudo, ele ficou lá e ele não ficou quieto, certo? Para escutar a palavra de Deus. Até então eu desci do altar. Quando eu desci do altar, dei um abraço nele, falei para ele: você vai ficar aqui, escutar a palavra do Senhor, você vai ficar quietinho? Ele falou: não, vou. É, mas eu preciso falar com você depois. Ele falou desse jeito. Eu falei: não, tudo bem, a gente conversa, não tem problema. Aí depois ele me chamou de novo, nisso eu desci do altar. Quando eu desci do altar, ele falou baixinho no meu ouvido, e ele falou que estava pronto para tirar uma vida de uma pessoa. Meu Deus. Aí eu falei para ele não fazer isso. Aí ele levantou a camisa, nisso que levantou a camisa eu já vi já que ele estava armado, né? E eu lá no altar comecei a clamar o nome de Jesus, orar, e depois ele veio até a mim e ele começou se aquebrantou, na verdade, chorando, né? Aquela maldade que estava na mente dele, o Senhor jogou por terra, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Até então, que depois, quando terminou o culto, ele me levou até a casa dele, orei pela casa dele, aquilo que ele falou que estava, que o inimigo já tinha preparado na mente dele, o Senhor jogou por terra. E ele voltou para os caminhos do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Testemunho marcante. Então, isso na prática, né? Hum. Ah, Pai do céu, misericórdia. Mas Jesus continua libertando, né? Continua, Jesus continua, continua salvando. continua, Né? né? Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. O poder de Deus que liberta está aqui na tarde desse dia. é tão marcante que quando eu preguei numa vigília no Eldorado, no meio da ministração, o demônio tomou uma criança com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. A criança ficou possuída, os demônios, o Exu Mirim, tudo, se possou sobre ele. E a criança ficou daquele jeito, querendo tirar a concentração da palavra do Senhor. Até então, o povo não estava entendendo, pensando que o menino estava querendo chamar a atenção, vamos dizer assim, dos pais, né? Mas não. Até É, então, quando eu era a cheguei, manifestação de demônios. isso, quando eu cheguei perto da criança, ele já deu grito já. Ele já deu grito, já começou já querendo fazer a arruaça. Até então, que Deus deu autoridade, né? E essa autoridade é você chegar, expulsar e jogar por terra. Quando eu expulsei, né? Os demônios que estavam nele já passou para a mãe. Da mãe já passou para a irmã. Da irmã já foi passando para um e para outro. Imagina só, você está pregando numa vigília com mais de 300 pessoas, daqui a pouco parece que é, veio aquele vento, caiu tudo, um monte de demônio. Quem estava lá a primeira vez nunca tinha visto uma coisa dessa. Meu Deus do céu. O negócio foi surreal. Então quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando Deus está quando o Espírito Santo de Deus está dentro da casa, nenhum tipo de demônio, Exu Mirim, Tranca-Rua, Preto Velho, Maria Mulão, nenhum tipo de demônio vai atrapalhar o trabalho do Senhor. Não vai. Porque Jesus já joga por terra A tudo. Bíblia, a Bíblia ela é bem clara em dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Então pode levantar o demônio que for, a potestade que for, a legião que for, mas no poder, na autoridade no nome de Jesus, ele tem que sair, ele não permanece no ambiente. Não, não Ele permanece. pode, ele pode vir querer, né? Aparecer, fazer a graça dele, a artimanha dele, mas só que nós sabemos que no poder, na autoridade do nome de Jesus, porque Deus nos chamou para que vidas possam ser libertas através do poder do Evangelho, do poder da palavra de Deus, como a gente leu esse texto aqui da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela continua libertando vidas. Apóstolo, tem pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, que precisam ser libertas, e com certeza serão libertas pelo poder do nome poderoso de Jesus. Esse testemunho, vidas serão impactadas, porque o inimigo, ele tenta contra a igreja de Deus, mas a igreja de Deus, eu costumo dizer uma coisa, apóstolo, ela continua firme e forte. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas a igreja ela segue triunfante.
o inferno ele não consegue parar a igreja. Não, É, não. é coisa linda, né? Fala a verdade, apóstolo. Que É, coisa linda. tremenda. Ele vem por um caminho, por certo, ele tem que bater em retirada. Tem que bater retirada. Porque o sangue do Senhor tem um poder, É, né? Então isso é muito ele quebra o arco, corta a lança, corta-lança. queima os carros no fogo, né? É, Ele continua libertando. continua. Continua libertando. Deus, ele é maravilhoso. Essa palavra aqui, ela é forte, é É poderosa forte. demais, né? É, só o Senhor, né? Glória, estamos sentindo Jesus está conosco aqui, viu? Tá, tá. O Espírito Santo de Deus. Senhor dos Exércitos está conosco nesse dia, não tenha dúvida disso. A Bíblia diz, Glória a onde Deus. tiver um ou dois ou três reunidos em seu nome, Maravilha. aí ele se está presente. É Eu creio é a multiforme graça de Deus que opera em nós, né? só ele mesmo. Só É, o esse é o Espírito Santo de poder do Deus. Evangelho, né? É, Bom, o apóstolo Paulo, né? Diz, o apóstolo Paulo da Bíblia diz, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. é. Então ele continua ainda. Não parou, né? Não, imagina. Eu costumo dizer, enquanto nós estiver aqui na Terra, nós vamos passar por diversas experiências. Experiência que vai nos levantar cada dia mais, entendeu? Porque o dia que nós estamos vivendo aqui na Terra é uns dias difíceis. Porém, a gente tem que se apegar com o Senhor cada dia mais. Se a gente for olhar pro o que está acontecendo no mundo geral, para mim não é novidade. Para mim não é novidade, porque a Bíblia ela é bem clara, ela deixa muito claro o que está acontecendo, Sim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem lugar que você não pode falar de Jesus. é o cumprimento da palavra, né? Então, isso aqui para nós não é novidade. Tem lugar que você não pode louvar, tem lugar que você não pode ministrar, entendeu? Então, tem muitos que falam assim: não, mas eu quero fazer missão, eu quero pregar, eu quero ir para fora. Mas será que esse é o chamado que você quer mesmo de verdade? Porque muitas das vezes tem muitos lugares aqui no Brasil que precisa ser evangelizado, tem muitos lugares aqui no Brasil que precisa trazer as boas novas. Eu falo isso com experiência, né? Quantos lugares eu já saí, já fui, né? Fazer a obra de Deus. Tem lugares que não tem nem luz, não tem nem a água encanada, Você já teve entendeu? outros estados, outros Sim, locais, levando a palavra de Deus? sim, entendeu? Então o lugar que me chamou mais atenção foi o Maranhão, eu fui pro Maranhão, depois eu fui pro Pernambuco, Recife, né? Pernambuco, eu já tive em Pernambuco. Então é uns lugares assim, no Pernambuco onde foi que chamou a atenção também foi as usinas, né? As usinas que lá chama de engenhos, né? Que é um lugar que trabalha, porém é um povo muito cativo, um povo carente, né? Que eles se dependem daqueles canavial, eles trabalham ali, eles se dependem dali, o alimento deles sai dali, entendeu? Então é um lugar muito carente, né? Então hoje, quando eu fui para lá, no meu tempo, lá na hora do culto, você precisava ver, não tinha nada de o que tem hoje, entendeu? Então isso, mas a presença do Senhor se manifestava muito, é surreal, vou falar para você, muito, se manifestava muito, né? Se você for analisar hoje, quantas e quantas igrejas hoje você vai, a igreja está cheia, porém você não vê ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, você não vê renovo do Espírito Santo, você não vê nada disso, entendeu? Do mesmo jeito que a pessoa entra, ela sai. Então, se você foi para a casa do Senhor com um objetivo de buscar, de Sim, renovar suas forças, você vai renovar suas forças. A partir do momento quando você abrir o seu coração, abrir a sua mente, sim, sim, com você já certeza. começa já, entendeu? Agora, quando você entra fechado e sai fechado, não tem como o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua casa, na sua família, no seu meio. Não tem como, entendeu? Então, isso é uns momentos marcantes que tocou, né? Não só lá, mas aqui em São Paulo também, Cracolândia, né? Quantas comunidades eu já entrei, Ah, né? você já esteve na própria Cracolândia trabalhando ali, pregando no meio deles? Já. Conta pra gente um pouco dessa trajetória aí de... Ali é só Isso é para um quem evangelismo urbano, isso aí é, tem que a- ter coragem. tem que ter coragem. Ali é só para quem tem coragem e está preparado, entendeu? Porque muitas das vezes até amigos meus que estavam comigo, né, na hora de orar, né, os demônios se manifestou e não expulsou, envergonhou ele, né? Então ele ficou muito, passou mal,
ficou 15 dias acamado na cama. Por quê? Porque não estava preparado para ir para a rua. Então, para você ir para a rua hoje, você tem que ter um preparo. Você tem que ter um preparo, um revestimento, tá certo? Por quê? Porque você vai lidar com potestade, entendeu? E isso, quando ele vem, não vem para brincar. Ele vem para te derrubar mesmo, Sim, para sim. deixar você isolado mesmo, entendeu? E quando eu fui buscar aquele amigo meu, né? Ele estava na Cracolândia, ele trabalhava comigo por um tempo, trabalhou 2 anos, e a mãe Sim. dele me procurou juntamente com a família, e eu falei, não, a gente vai. Até então ele já tinha já empenhado o carro dele na biqueira. Meu Deus do Foi. céu. O carro dele já estava. O povo ali do movimento, ali do tráfico, ali já tinha determinado já. O carro já estava empenhado, não ia devolver mais o carro, né? Então aí eu fui lá, orei por ele, conversei com o pessoal lá do movimento, né? E ali, juntamente com a irmã, ela foi, pegou o carro, levou, né? E quando eu cheguei, quando eu tirei a roupa dele, né? A camisa dele, tudo, a barba, o corpo dele estava todo queimado de bituca de cigarro, Meu Deus do entendeu? céu. Então, isso ali É uma marcou vida escravizada pelo pecado, pelo vício das drogas. das drogas. Ele estava amarrado, estava acorrentado ali, entendeu? Ele não enxergava. Depois que eu orei por ele, ele voltou em si e ele falou: O que que você está fazendo aqui? Entendeu? Porque ele se sentia envergonhado naquela situação ali, entendeu? Eu falei, não, fica tranquilo. Do mesmo jeito que você está aqui hoje, né? Eu creio que Jesus vai te libertar, você vai sair dessa vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele não pratica mais esse ato, tá limpo, tá livre, tá na Foi, igreja, foi liberto pelo poder do nome de Jesus.